Meu nome é Ivani Nascimento, eu faço parte do grupo de pesquisa CIDESCOM e a minha área de estudo é a cidade. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre os nossos projetos de pesquisa, as nossas estratégias metodológicas e também os impactos que nós estamos sentindo com a pandemia do Covid-19, mas também as oportunidades para reflexões sobre como pesquisar a cidade a partir desse momento de isolamento. Eu venho da área das artes, então eu tenho uma formação que começa com uma graduação em Educação Artística, especialização em História e Crítica da Arte, um mestrado em Sociedade e Cultura e o doutorado que vai para o campo das artes e design. Eu desenvolvo uma pesquisa que começou em 97, ainda na graduação, que foi o mapeamento das esculturas presentes nos espaços públicos do Centro Histórico de Manaus, que resultou no livro Monumentos Públicos do Centro Histórico de Manaus. Aqui é um mapeamento, um levantamento, uma catalogação das obras artísticas que nós vamos encontrar nas praças e nos prédios do Centro Histórico da cidade. Aqui foi um momento de sistematizar leituras e metodologias para olhar e analisar a cidade, o início de todo esse processo de sistematização, que vai reunir autores que vêm da história da arte, da história, da sociologia, da semiótica, da análise da imagem. Quando a gente estuda sobre a cidade, é importante ampliar esse olhar, porque a cidade é uma teia complexa de relações. E para entender, né, o que acontece nela, nós precisamos também alargar esse olhar, né? Então, a nossa estratégia de estudo prevê esse estudo interdisciplinar, um estudo que vai dialogar com diferentes áreas do conhecimento. Além do grupo de pesquisa CIDESCOM, eu sou líder do Intercidade, que desde 2016 começou a desenvolver pesquisas voltadas para essa perspectiva de estudo interdisciplinar sobre a cidade, né? Significa olhares interdisciplinares sobre a cidade. E essa abordagem começa pela composição do próprio grupo de pesquisa, que tem pessoas que vêm do design, da ciência da comunicação, das artes, das letras, da geografia e da pedagogia. Então, esse grupo vem desenvolvendo projetos que envolvem iniciação científica, agora mestrado, e projetos de extensão que estudam a cidade. E atualmente nós estamos desenvolvendo o projeto chamado Iconografias Urbanas. Esse projeto Iconografias Urbanas tem o objetivo de fazer um mapeamento das visualidades das principais ruas da região metropolitana de Manaus. Então, a pesquisa que estava inicialmente centrada no centro histórico está se ampliando para um estudo das visualidades que tenta alcançar outros municípios da região metropolitana de Manaus. E nós estamos trabalhando com 8 desses municípios, que são Manaus, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Novo Airão. Esse projeto ele começou em 2018. Então, a nossa pesquisa de campo, que ela é essencial para o estudo da cidade, da forma como nós estamos desenvolvendo e da forma como eu aprendi a desenvolver desde a minha graduação, desde a iniciação científica, foi o que mais sofreu impacto com a pandemia do Covid-19. Então, o nosso projeto de pesquisa, além do estudo bibliográfico, além da produção de uma ficha catalográfica, de pesquisa sobre o município, sobre a dimensão da rua, né, e os seus elementos constitutivos, a ida a campo, né? Dentro da nossa estrutura de pesquisa, nós não conseguíamos pensar de que forma pesquisar a cidade sem ir à cidade, sem exercer essa função ou essa característica do flaner, de estar na rua, de identificar aquilo que nós percebemos, que nós sentimos, que nós ouvimos. Não podíamos pensar numa pesquisa sem a dimensão sinestésica, do estar na rua. Então, o Iconografias Urbanas, ele tem como base o registro dessas principais ruas, com fotografias, com anotações numa ficha catalográfica,
mas principalmente o registro fotográfico, que só pode ser feito com o caminhar por essas ruas e um caminhar demorado, para poder observar e registrar esses elementos que são as fachadas, os postes, canteiro central, calçamento, todos esses elementos que vão compor essa via por onde nós estamos passando. Então, a pesquisa iniciou em 2018 e até 2019 nós ainda não tínhamos concluído todos os municípios. Nós fizemos pesquisa de campo de junho de 2019 até março desse ano, primeiro semestre, né, de primeira quinzena de março, nós estávamos ainda na rua. O último município que nós conseguimos visitar foi o Rio Preto da Eva, quando nós fomos surpreendidos com essa necessidade do isolamento. E aí começam as implicações num projeto que prevê a pesquisa da cidade, a pesquisa das ruas, a partir de um levantamento que requer a pesquisa de campo, que requer que o nosso corpo esteja na via pública, sendo que agora o nosso corpo está impedido de ir à via pública. Nós estamos obedecendo esse momento de isolamento. Então, nós temos ainda 3 cidades que nós não visitamos e que, por conta do prazo que nós temos para a entrega de relatórios, porque ele é um projeto com financiamento da FAPEAM, nós vamos deixar essa lacuna nesse momento. Então, nós vamos entregar um relatório sem o registro de campo de 3 municípios, porque foi o principal impacto sofrido com a Covid-19. Nós paramos, nós não fomos mais às ruas. As nossas reuniões agora estão se dando desde maio, né? Estão acontecendo via Google Meet, via WhatsApp, via e-mail. Todas as tarefas restantes continuam sendo desenvolvidas, mas os nossos encontros que se davam toda semana num espaço dentro da Universidade do Estado do Amazonas agora acontecem de forma remota, né, pelo Google Meet. E a nossa atividade de ir a campo, que era uma das atividades que mais dava sentido ao estudo da cidade, elas foram paralisadas. Primeiro impacto. Segundo impacto nós estamos agora fechando esse projeto e nós estamos fazendo análise desse material. Só que a nossa consciência, ela está num tempo de cidade pandêmica. E as imagens que nós estamos analisando, elas estão num tempo histórico antes, né, pré-pandemia. Então, o nosso olhar para essa cidade que nós não podemos mais visitar é outro, né? Existe uma sensibilidade aguçada que nós estamos tomando cuidado a todo tempo para não interferir de uma forma que prejudique as análises mais objetivas do trabalho. E isso fez também com que a gente reelaborasse os nossos produtos finais que chegariam a uma análise dessas obras. Só que por conta de todos esses impactos, nós estamos deixando o trabalho um pouco mais objetivo, trabalhando com o vocabulário normativo, que é a metodologia do grupo, e a partir desse vocabulário normativo, descritivo dessas imagens. Então, nós não vamos fazer análises, nós vamos observar o nosso objeto, que é a fotografia, e identificar o que tem nessa fotografia, que elementos são possíveis de serem identificados ali. E isso tentando deixar, né, um pouco de lado essa nossa comoção de eu estive aqui, né? Essa cidade vai existir depois? Será que esses lugares estarão lá desse mesmo jeito? Será que esse ponto de venda, com esse churrasquinho, com essa Xerox, com esse pessoal vendendo esse tipo de mercadoria a céu aberto, vai retornar no período pós-pandemia? Então, todas essas reflexões, o trabalho agora de análise, ele está nos levando a pensar, né? E é um trabalho que é emocionante e que a gente está tentando não se deixar levar tanto por essas questões mais emocionais e afetivas, mas é bem difícil. Então, tratar objetivamente agora
um trabalho, ele tem um caráter objetivo, mas ele tem também um caráter subjetivo, que são as nossas relações com o lugar. E isso ele já tinha. Só que agora, o impacto da pandemia, ele deixou mais aflorada essa sensibilidade. Então, nós olhamos para aquelas fotos como se nós olhássemos para uma cidade que já não existe. Porque, de fato, essa cidade que foi registrada, as cidades que nós conseguimos registrar em 2019 até a primeira quinzena de março de 2020, elas já não são mais as mesmas. Muitos daqueles estabelecimentos já fecharam. As pessoas não circulam pelos espaços da mesma forma que elas circulavam antes. Então, olhar essas imagens nos causa todos esses pensamentos e essas reflexões. O projeto está se encerrando. Então, nós vamos entregar, além de álbuns com as categorias, com essa análise desse material, vocês podem também nos seguir nos nossos canais. Nós temos um Instagram, que é a Intercidade UEA, e o nosso canal no YouTube, que é onde nós vamos divulgar grande parte dessa pesquisa, que também é Intercidade UEA. Uma das coisas que nós estamos também pensando, né, e é outro produto que vai resultar desse trabalho, é que cidade nós vamos encontrar depois. Justamente quando nós olhamos para essas imagens, quando nós olhamos para esse desenho urbano, para essa rua como ela estava configurada até a primeira quinzena de março, nós vamos pensar que aspectos vão mudar. Então, acaba que o nosso trabalho, que tinha um sentido de fazer um levantamento dessas visualidades para identificar identidades ou características, né, que pudessem nos fazer pensar nessa construção de identidades da região metropolitana de Manaus, agora ela também vão ser imagens históricas que vão nos fazer pensar sobre a cidade que era antes e a cidade que nós vamos ter depois. Nesse momento, os nossos pesquisadores estão cumprindo o isolamento e nós não voltamos a essas ruas. As nossas experiências de estar na rua, elas estão concentradas principalmente no nosso bairro. Então, a nossa experiência de rua agora é a nossa própria rua. Então, o nosso objeto de estudo vira um pouco aquele por onde nós podemos circular nesse exato momento. Então, o nosso olhar de pesquisador se volta para os nossos espaços mais limitados. Mas essas ruas que nós fizemos a pesquisa, nós estamos recuperando a memória e voltando a elas a partir desse registro fotográfico. Nós temos muitas fotos desse projeto, então são mais de 1000 fotos das cidades que nós conseguimos visitar, que já estão todas catalogadas e agora nesse processo de análise ou de descritivos, né, que é a qualificação das características encontradas nessas imagens. Então, vocês podem acompanhar depois os resultados desse projeto. E uma das coisas também que o nosso grupo tem refletido nós estudamos o espaço público. Que mudanças o espaço público vai ter a partir de agora? Será que o nosso olhar, será que a nossa presença no espaço público vai ser ressignificada? Certamente, porque com a experiência da pandemia, que nos faz evitar lugares fechados, evitar aglomerações, talvez nós possamos voltar o nosso olhar, né, as nossas experiências de relações sociais, de relações afetivas para o espaço público. Talvez isso nos faça retornar às praças, às ruas, de outra forma. Talvez o nosso olhar dê agora ao espaço público um valor mais positivo. Então, são coisas que nós estamos refletindo nesse momento. Então, eram essas as inquietações que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês deem também um feedback para a gente. E nós vamos seguir com as nossas pesquisas dentro desse espaço limitado, mas sempre trazendo reflexões e, no nosso caso, que estudamos a cidade, sobre
como está a cidade, como ela vai ficar de agora em diante e nós, enquanto pesquisadores, que estratégias nós vamos conseguir construir para continuar pesquisando sobre cidade. Agora nós estamos nos meios digitais fazendo as nossas reuniões, a divisão de tarefas, cada um trabalhando do seu lugar, mas trazendo essas devolutivas para os nossos momentos de reunião e encerrando esse projeto. A partir de agosto, nós vamos repensar um novo direcionamento para o Intercidade. E aí sim, né, nós vamos ter muito o que pensar sobre o que fazer agora enquanto pesquisador da cidade. Que cidade nós temos, que cidade nós queremos, que cidade nós podemos encontrar durante esse período de pandemia que ainda não acabou e que cidade nós vamos encontrar depois. Será que o espaço público vai ser ressignificado positivamente? Será que as pessoas vão deixar um pouco mais dos espaços, sair um pouco mais dos espaços fechados e caminhar pelas ruas e pelas praças, pelo centro histórico, pelos centros recreativos, pelas áreas abertas da cidade? Quem sabe? Então, grata pela oportunidade e até mais!